Bendito é o que vem em nome do Senhor. Seja bem-vindo. Vamos aplaudir Jesus na vida do pastor Abelardo? A graça e a paz do Senhor, irmãos. Depois de tanta coisa assim, eu queria que vocês fossem morar uns 3 dias comigo, para você ver se é verdade tudo isso que ele falou. É muito bom a gente ouvir coisas boas a respeito da gente. Pede perdão que eu não apresentei o Carlos. Esqueci. Ah, tá. É muito bom. Tá bom. Tem o Carlos também, que ele está falando, que veio com a gente, missionário que trabalha, está lá no fundo com os livros. E eu não sei vocês, depois dessa apresentação, eu não sei vocês que estão aí embaixo, né, e a gente aqui em cima, né? Eu sou pastor presbiteriano, então o pessoal fala assim, não é nem pastor, é reverendo. Olha que coisa chique. Então, reverendo, pastor. Mas nós estamos no mesmo barco, na mesma luta, os mesmos pecados. Talvez eu tenha até mais do que vocês. As mesmas confusões, as mesmas crises, as mesmas desilusões. Nós estamos na mesma barca. Então, aqui não existe reverendo, não existe pastor, não existe missionário. Existe alguém que está caminhando e que está procurando viver cada dia mais em Jesus Cristo de Nazaré. Antes de partir para a palavra de Deus, porque eu achei interessante que o pastor falou, que o centro do culto, né, é a palavra. Não existe nada mais importante num culto a Deus do que o anúncio da palavra. Mas eu vou ficar aqui hoje de manhã e à noite. Eu acho que vocês têm que conhecer quem vai pregar. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, jubilado, aposentado o ano passado. Eu tenho 44 anos de trabalho no reino de Deus. E na hora do louvor eu saí lá fora um pouquinho e um irmão, não sei se é diácono, não sei como é que funciona aqui, me perguntou, como é que foi a sua conversão? E todo mundo parece que gosta de ouvir testemunhos de ex, né? O meio evangélico eu acho que é tão podre nesse sentido. E quanto pior a vida da pessoa, melhor para o crente, né? É interessante, né? Uma vez eu fui ouvir um testemunho de sei lá, foi a pior coisa que um tempo que eu perdi. E teve um momento que ele falou assim, eu na minha vida já matei 15 pessoas, o povo, glória a Deus, aleluia. Eu falei, gente, é pior do que esses programas de televisão, né? Quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor. E quando esse irmão me perguntou como é que foi minha conversão, é interessante que muita gente pergunta isso. Como é que foi a tua... né? Eu nasci num lar católico, eu venho de uma família normal, desajustada normalmente, normal. Quando eu nasci, minha mãe teve uma depressão pós-parto. Eu vou resumir um pouco, porque não é para vocês terem uma noção de quem sou eu. E eu fui criado praticamente pela minha avó paterna, que me indicou o caminho da fé, desde criança. E eu ia com a minha avó na igreja e eu via o padre celebrando missa e eu achava a maior coisa, a coisa mais linda do mundo. E aos 11 anos eu resolvi ser padre. E eu nem sabia o que era. Quando eu falei, todo mundo apoiou e eu fui. Foi a segunda rejeição que eu tive na minha vida. E eu vim parar aqui perto de vocês, em Terra Boa. E fiquei 15 anos da minha vida dentro de um seminário, me preparando para ser um religioso.
Passei por Toledo, Taubaté, Pindamonhangaba, e terminei meus estudos em 79, 80, na Itália. E na época estava surgindo a AIDS. Eu não sei quem que lembra aqui da AIDS, né? Eu acho que muitos não eram nem nascidos. E como eu pertencia a uma congregação franciscana, eu não sei se vocês sabem o que é franciscano, mas geralmente são aquelas pessoas que se dedicam a trabalhar com o sofrimento humano. E os meus superiores chegaram para mim e falaram assim: olha, está surgindo uma doença nova no mundo e você talvez tenha o chamado para trabalhar com isso. Como eu estava fechado, né, a minha congregação era uma congregação muito ativa socialmente, mas também muito contemplativa, no silêncio, numa vida bem, talvez, monástica. E falou: olha, se você pensa, reze, e você está terminando, você poderia voltar para o Brasil e trabalhar com essa doença. Aí eu fui descobrir que era HIV, AIDS e aquela complicação toda, e eu voltei em 80 para cá, e fui direto para o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e comecei a ter noção do que era AIDS. Preconceito, discriminação, desumanidade, abandono, um sofrimento que eu não sei quem aqui já teve, principalmente na década de 80, 90, teve contato com essa problemática social, que para mim foi pior do que a Covid. E, ao mesmo tempo, melhor, porque eu aprendi muito, e muitos profissionais da área de saúde se humanizaram através da doença AIDS, que hoje está controlada, mas continua contaminando, continua matando, continua sendo um desastre no Brasil e no mundo. Eu estudei filosofia, teologia, psicologia, fiz todas as GIAs que vocês possam imaginar. Lógico que nem todas, mas 3 pelo menos. E eu comecei a trabalhar com doentes terminais de AIDS. E só era morte, né? As pessoas morriam de medo, morriam de tristeza, morria de falta de informação. E era uma coisa pavorosa. E eu preparava as pessoas para terem uma morte digna, né? Com travestis, antigamente tinham chamados erradamente, né, grupos de risco, que não existia, né? Mas a AIDS foi estigmatizada pela homossexualidade, pela prostituição, e hoje a gente vê que a AIDS pode pegar qualquer pessoa, não existe grupo de risco para a AIDS. E eu comecei a trabalhar também na prevenção, com prostitutas, com travestis, com homossexuais. Enfim, 10 anos da minha vida como frade franciscano, eu fui vendo, né, o sofrimento humano. E fui aprendendo muito com isso. Desde a minha formação até o trabalho que eu desenvolvi com doença de AIDS, Deus foi colocando no meu coração muita compaixão pelo ser humano. E hoje eu fico muito perdido quando eu vejo, né, o meio cristão, ou dito cristão. Eu até conversava com o pastor aqui, antes de vir para cá, para o púlpito. Eu tenho muita dificuldade de encontrar frutos do Evangelho de Jesus Cristo em muitas pessoas que se dizem discípulos dele hoje. Eu já preguei no Brasil todo. Aliás, hoje eu venho aqui com muita alegria, eu gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar. Venho aqui com muita alegria, fui muito bem tratado, muito amado, desde o momento em que começaram a falar: olha, tem disposição de vir para cá para pregar, tal. Eu fui muito amado pela pastora Cláudia, pelo pastor Claudinei. Me receberam aqui ontem, fiquei num hotel que, olha, nem dormi direito.
né, de tão luxo. A cama, olha, fazia tempo que eu não dormia numa cama tão gostosa. Chegando aqui, eu vi a arquitetura da igreja e vendo todo esse público, é lógico que dá uma satisfação, sim. Mas hoje, eu confesso para vocês que eu acho que vocês vão se decepcionar com a pregação. E talvez eu nem venha à noite. Talvez o conselho da igreja se reúne e fale assim, não, vamos deixar, está tudo bem, olha, foi uma bênção, vai descansar. Aliás, tem igrejas hoje que me pagam para eu não ir pregar. Porque palavras, hoje, eu acho que está todo mundo cansado de discurso. Está todo mundo cansado de pregações. Está todo mundo cansado de blá, blá, blá. Está todo mundo cansado de conversa fiada. Está todo mundo cansado de enganação. Está todo mundo cansado de teatro. Então, eu me considero talvez um dos piores pregadores. Apesar de conhecer teologia, apesar de conhecer a palavra de Deus. E você pode estar pensando, mas a fé vem pelo ouvir. Mas existem muitas formas de ouvir. E eu, depois de 44 anos de trabalho, eu acho que o ouvir, hoje, está muito mais nas atitudes do que no blá, blá, blá. No Brasil, dificilmente alguém não tem ouvido ainda falar de Jesus Cristo. Você liga o rádio, a gente falando de Jesus, você liga a televisão, a gente falando de Jesus. Quer dizer, todo mundo tem um conhecimento mínimo de Jesus Cristo. Como Senhor, como milagreiro, como sei lá o quê. Mas todo mundo já ouviu falar esse nome no Brasil. O problema do Brasil não é a falta de evangelização. Se bem que tem muita coisa para ser feita ainda. Mas o nosso problema hoje são atitudes práticas de discípulos de Jesus. Então, tem muita gente que fala assim, mas como é que você se converteu? Eu acho que você está falando assim, nosso ex-padre. Eu tenho uma bronca quando alguém me chama de ex-padre. Eu tenho uma bronca quando o crente chega e fala assim, nossa, o catolicismo é coisa do diabo. Não é coisa do diabo. Se a gente for ver, o meio evangélico também é coisa do diabo. Desculpa. O padre virou pastor. Vá plantar batata. Tem muitos evangélicos hoje voltando para a igreja católica. Vocês sabiam disso? Vocês têm estudado a respeito disso? Então, religião não resolve a vida de ninguém. Eu me sinto hoje mais franciscano do que nunca. E sou feliz. Sou feliz. Sou feliz de estar aqui. Da mesma forma que eu entrei aqui com alegria, agora eu vou escandalizar vocês. Eu entro numa zona de meretrizes para falar com as prostitutas e com os travestis. A mesma alegria, porque não existe diferença nenhuma entre eu aqui, você aí e os que estão lá perdidos, porque a gente tem um narizinho empinado, né? Eu estou salvo, o resto está tudo no inferno, glória a Deus. A gente às vezes se esquece de onde a gente foi tirado, não é? A gente se esquece. A gente às vezes tem um orgulho assim de Jesus, não? Jesus me salvou. Nossa, coitado daquele ali, né? Vai para o inferno, né? Aí Jesus vem e fala assim, olha, seus idiotas, as prostitutas vão chegar primeiro do que vocês. Então, eu não estou aqui para falar da minha vida, eu estou aqui para falar do Evangelho, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acionasse aí, que hoje a gente nem usa a Bíblia direito, né?
física, mas deve aparecer aqui, eu acho que a versão de vocês é melhor do que a minha. Mateus capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Já está aqui? Mateus 5, 1, 2 e 3. É o início do Sermão do Monte. E, para mim, o Sermão do Monte 5, 6, 7, esses capítulos, para mim, resume tudo aquilo que Jesus veio falar em termos de reino de Deus. Bem-aventurados, vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso mesmo? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Como é que você entende isso? O capítulo 5, 6, 7 de Mateus nos fala a respeito de coisas básicas para se ter uma vida feliz. E o primeiro ensino de Jesus, olha, bem-aventurados são os pobres. Jesus vem das multidões, não sei o que você entende como multidões, né? Onde Jesus passava, as multidões estavam atrás dele. E eram multidões de pessoas necessitadas, pobres, miseráveis, doentes, endemoniadas, pessoas que precisavam, como nós precisamos, de alguma coisa palpável. E ele vendo as multidões, eu não sei se você percebe, né? Ele chama os discípulos. Ele não prega para as multidões. Ele prega para o pequeno grupo que estava ali. Ele fala, olha, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Os pobres, aí você fala, não, mas ele fala de espírito, né? É pior ainda do que a pobreza social e material. Jesus nos desafia a sermos felizes por sermos pobres de espírito. O que significa isso? Desapegados, dependentes, fraternos. Jesus não precisava nem falar o resto das bem-aventuranças. Você é feliz por ser pobre de espírito? O que norteia a tua vida hoje? O que te trouxe aqui hoje? E eu faço uma pergunta que outro dia me fizeram, né? Como é que a vida tem te tratado? Nesse universo de mundo, né? Como é que a vida tem te tratado? Ou como é que você tem tratado a vida? Você é feliz? Hoje, essa pergunta para você. Você é feliz, bem-aventurado? Como é que está a tua vida pessoal? Quais são suas crises? Quais são os seus problemas? Quais são as suas loucuras? Quais são as suas prioridades? Sexta-feira eu estava em São Paulo e depois de um dia todo de trabalho, nós fomos comer alguma coisa, jantar. E uma mesa na minha frente me chamou muita atenção. Uma família, o casal e 2 filhos. E fazia muito tempo que eu não via uma cena daquela. Não tinha celular à mesa,
e eles estavam conversando, e o pai liderando a conversa. Eu achei aquele tão bonito que a hora que nós pedimos a conta, e eu falei, não, eu preciso fazer com que eles saibam que eles me deram uma lição. E eu escrevi um bilhete. E a hora que fomos pagar a conta, eu falei para o garçom, entrega para o senhor ali. Um casal jovem, com 2 filhos, um adolescente, o outro mais novo. Fazia tempo que aquilo me chamou a atenção. Em compensação, hoje eu fiquei triste, porque a hora que eu fui tomar café da manhã, que belo café da manhã, pena que eu sou diabético, eu não comi quase nada, não aproveitei nada daquilo. Na mesa do lado tinha um casal com uma criança, talvez de 4 anos no máximo. A criança comendo. Dá um dó. Dá uma pena. Então eu pergunto para você, como é que você tem se tratado? E se você é feliz no meio de toda essa... Tem um missionário nosso que ele fala assim, eu adoro acordar tarde. E ele realmente produz muito de dia e de noite, assim, depois do almoço. Eu falei, mas por quê, João? Ele falou assim, porque eu tenho menos tempo de ter contato com as pessoas. É uma bênção, né? Não atrapalhei vocês não, né? Eu gosto de ficar mais perto. Bem-aventurados os pobres, os desapegados. Eu às vezes fico pensando em tudo aquilo que Deus já permitiu eu viver. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais privilegiadas do mundo. Porque eu aprendi desde cedo, né, a ser desapegado, a gastar tempo com as pessoas, a olhar nos olhos das pessoas. Isso faz uma diferença em todas as áreas da nossa vida, principalmente no evangelismo, no discipulado. Eu sei que vocês vivem aqui em igrejas de células, e isso é muito interessante, eu não tenho experiência nenhuma nisso, mas eu acho que isso aproxima as pessoas das pessoas. Eu nunca participei de uma reunião de células, né? Mas eu imagino que seja uma reunião onde vocês vão nas casas e vocês se reúnem, e vocês falam do Evangelho, e vocês falam da Palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, vocês se encontram. Deve ter lanche, janta. Né? Eu acho que eu nunca pastoreei uma igreja local. E eu falei para o pastor da dificuldade que eu teria de pastorear uma igreja local. E outro dia eu estava pensando que se eu tivesse uma igreja local, como é que seria? Eu acho que seria um self-service. Porque eu acho que o melhor lugar para a gente falar das coisas da vida e falar das coisas de Deus é a mesa. É o olhando, é o conversando, é o... Jesus fala, né? O Evangelho nos relata que Jesus, sempre tem esses relatos, nos 4 Evangelhos, Jesus penetrou o olhar. Eu tenho aprendido na minha caminhada que é muito importante você saber o nome e olhar nos olhos. Uma das experiências mais profundas que eu tive na época da AIDS foi de um travesti que chegou para nós em fase terminal, tuberculose, herpes zoster e tudo que vocês possam imaginar. O infectologista chegou para nós e falou assim, esse rapaz, ele não tem 1 mês de vida. Ele vai ficar internado aqui no isolamento, mas vamos só dar um cuidado para que ele morra bem.
E eu comecei a visitar esse rapaz todo dia. Pensa numa pessoa alta, um travesti todo siliconado, pesando menos de 40 quilos. E eu comecei a visitar todo dia. E na época a gente não sabia o que era AIDS, então existia um protocolo que a gente tinha que se paramentar todo para entrar no isolamento. E, geralmente nós não tocávamos o paciente. Era terrível. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui criando uma certa vínculo de amizade com ele, e eu chegava e eu me aproximava um pouco mais do que os outros. Até que um dia eu me descuidei e me aproximei da cama e comecei a passar a mão no braço dele, conversando e acariciando o braço dele. E ele começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando, Eduardo? Ele falou, porque faz muito tempo que ninguém me toca. A não ser para me limpar, a não ser... Mas eu estava sentindo falta de carinho. Aí apareceu uma enfermeira evangélica e me desafiou, falou assim, Frei, vamos ajudar o Eduardo? Eu falei, vamos. E nós começamos a amar esse Eduardo. Levava revista, na época tinha aquelas revistas de moda, o travesti ficava doido. Aí começamos a levar lingerie, olha só, gente do céu. Lingerie, e ele lá, morrendo. Mas a gente começou a perceber que ele começou a ter alguma melhora. E passou um mês, 2, e o médico chegou para nós e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ter que dar alta. Porque ele estava controlado a tuberculose, controlado as coisas, ele tinha saído da fase crítica. Da alta não tem para onde ir. Eu levei ele para minha casa. E foi o melhor mordomo que eu já tive. E ele viveu 14 anos. Lógico que morreu de AIDS, morreu dilacerado praticamente, mas viveu 14 anos uma experiência que talvez ele nunca tenha tido na vida dele, com todas as complicações. O amor, ele tem um poder profundo de libertar a vida humana. E quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, só os pobres amam. Só os humildes têm a capacidade de entender o outro. Só os humildes têm a capacidade realmente de ser feliz. Só os pobres e humildes têm a capacidade de entender profundamente a profundidade do amor que Deus tem por cada um de nós. Não adianta a gente querer ser altivo, não adianta a gente querer ser aquilo que a gente não é, não adianta a gente querer viver uma fantasia de vida que não pertence ao ser humano. E é isso que a gente tem visto hoje. Superficialidade. Só. Nunca esqueçam disso. Só os pobres, só os humildes, só os desapegados amam e conseguem entender a profundidade do amor
de Deus. Eu achei muito interessante quando o irmão começou a falar sobre dízimos e ofertas e missão. Aí eu fico me colocando no lugar, não de pastor, mas no lugar de uma pessoa que vem numa igreja pela primeira vez. Olha, o dízimo e oferta. E tem lugares que a gente vai que é uma apelação. Né? Você foi bíblico, mas tem lugares que a gente... Eu já fui pregar em igreja que eu quase saí de dentro da igreja, porque eu falei, não, isso aqui é um estelionato, né? Isso aqui é um roubo, só faltava a arma, né? Mas eles usam uma arma que é a Bíblia. Então, aliás, outro dia eu estava lembrando agora, né? Eu fui pregar numa igreja e eu sou meio desligado, e esqueci minha Bíblia. Porque hoje não se usa Bíblia. Hoje é celular, mas eu gosto da Bíblia. E presbiteriano, então, gosta da Bíblia. Né? E eu cheguei e estava esperando acabar o louvor lá, tudo, e o senhor estava do meu lado, eu falei assim, irmão, eu esqueci a Bíblia, você me empresta a sua? Ele falou assim, como que um soldado vai para a guerra sem arma? Aí eu falei, meu Deus, não me senti até humilhado. Eu falei, não. Aí eu comecei a pensar naquilo, né? Eu falei assim, é uma arma, hein? Meu Deus, você pode fazer o que você quiser. É complicado. E quando eu vi o irmão falando de dízimos e ofertas, eu me coloco no lugar de quem entende do Evangelho, de quem entende da palavra, de quem entende do despojamento, do apego. Eu não sei como é que você lida com a questão do apego, aquilo que você tem. Quando ele falou, por exemplo, do guarda-roupa. Eu tenho certeza que hoje alguém passou por essa situação. Vamos para a igreja, vamos preparar para ir para a igreja, tudo. Aí aquela confusão, principalmente quem tem criança, né? Vamos logo, vai, não sei o quê. Aí, de repente, se ouve um grito. Não tem roupa. Com que roupa que eu vou na igreja hoje? Eu não tenho. Aí a gente vê pessoas que realmente não têm roupa. A gente não pensa, por exemplo, a semana passada nós tivemos uma situação muito desconcertante, muito desagradável. Nós fomos resgatar uma pessoa para ir para o centro de recuperação, e graças a Deus está lá, foi uma bênção. Mas a gente estava perto da Praça da Sé, um pouco abaixo, e conversando com esse rapaz que foi para o centro de recuperação, desviado de uma igreja batista, cantava, tocava no louvor, aquela coisa toda. Gastamos uns dois dias para levá-lo para onde a gente tinha que levar. E no último dia que a gente foi lá, no domingo à tardezinha, nós vimos uma cena de muita humilhação e uma cena muito nojenta. Do jeito que a gente estava conversando, um senhor tirou a roupa e começou a defecar na rua, na calçada. Uma cena de muita humilhação, uma cena de muita... Eu não sei nem explicar o que eu senti. E eu, sem querer, eu poderia ter desviado o olhar daquilo, mas eu fiquei olhando aquilo. E aí ele gritou, ele falou assim, é isso aqui mesmo. E todo mundo lá naquela região me chama de padre. Porque por uma proteção eu vou... não é só padre que usa clerical, mas... É isso aí, padre. É essa humilhação mesmo. Começou a falar um monte de coisa, mas de repente ele, no meio de toda aquela nojeira, de toda aquela humilhação, ele falou assim, mas pelo menos eu sou limpinho. E ele começou a se lavar. Um balde que estava ali de água, tudo.
E eu comecei a pensar no privilégio que a gente tem de tomar banho 2, 3 vezes por dia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que não é a tua capacidade intelectual ou de emprego ou disso, daquilo, que te dá condições de viver a vida que você vive? Que existe alguma coisa muito maior do que isso. Eu estava falando para o pastor agora, eu vim pregar aqui, mas essa semana eu estou assim muito apreensivo por causa das necessidades urgentes que a gente tem. Nós estamos com casos graves de crianças que precisam ser acolhidas. E se não forem acolhidas, rapidamente vão morrer. Aí vem acolher como? Levar para onde? Gastar? Ah, pastor, mas você está calculando tudo direitinho? Isso aí tudo tem, né? Por exemplo, nós temos uma criança hoje, é uma tragédia. Ela tem 3 anos, ela é autista, ela é cega e ela pesa 38 quilos. A mãe, totalmente problemática, sofrida, uma tragédia também. Terça-feira eu já pedi para alguém marcar uma consulta com um pediatra especialista na síndrome que ela tem, não sei o quê, e possivelmente, nós vamos ter que cuidar. Cuidar mesmo, pegar, levar para casa, ter uma estrutura. A outra, na comunidade onde a gente trabalha. Quatro aninhos, hidrocefalia, nasceu com um rim. Precisa de fisioterapia. A menina é uma graça. Eu chego lá e falo, Maria, você me ama? E ela anda toda, você me ama? Ela, te amo, te amo. E é brava. E ela agora está andando mais rápida. A mãe dela falou para mim sexta-feira, ela teve 3 convulsões essa semana. Aí, nesse mesmo, sexta-feira, estava saindo de lá, a coordenadora a gente chama de comunidade, mas é um nome hoje bastante interessante, comunidade, mas na verdade é favela. E ela falou assim, me chama de padre. Eu falei, padre, pelo amor de Deus, um idoso foi abandonado aqui hoje. A família chegou e abandonou. (72 anos, visivelmente assustado, doente. Colocaram ele num barraquinho lá, sujo, totalmente. Ele surdo, foi muito difícil conversar com ele. Abandono. Vocês querem falar de missões? Eu poderia vir aqui hoje e falar para vocês, olha, vocês precisam ajudar as necessidades da obra missionária. Eu poderia, talvez, usar de algumas técnicas de coaching ou de psicologia, para arrancar dinheiro de vocês. E eu espero que vocês me deem uma ajuda para essas situações, Mas o meu interesse aqui é fazer com que você saia do seu conforto, da sua bolha. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui em Maringá ontem à noite é que é uma cidade que a gente não vê. Deve ter
moradores de rua, deve ter barracas, deve ter. Eu não sei aonde tem, mas eu não vi. E eu estou hospedado no centro, quer dizer, eu vim de lá, eu não vi pessoas em situação de rua. Deve ter. Mas deve ser diferente de São Paulo, não sei. Né? Mas é ser humano. Pelo menos não está visível. Eu deve ter favelas aqui em Maringá, não sei. E o que eu proponho é que você saia do seu lugar, do seu conforto. E você começa a enxergar não só as pessoas que são pobres, miseráveis socialmente, mas que você possa, dentro dessa pobreza que Jesus nos propõe a sermos, a enxergar as pessoas que estão do teu lado. Isso é missão. Isso é cuidado. Talvez vocês não tenham o chamado que eu tenho específico. Eu sei que o meu chamado é trabalhar com pessoas que são pobres materialmente falando. Para isso Deus me capacitou, para isso Deus me deu estômago, para isso Deus me deu coragem, para isso Deus me deu ânimo, para isso Deus me levantou, me capacitou. Mas eu sei que pouquíssimas pessoas aqui têm estômago para isso. De chegar, de abraçar, de sentir o cheiro horrível que é a sujeira humana, né? 2, 3, 4 dias sem tomar banho. O ano retrasado, me ligou uma pessoa querendo conversar comigo, uma senhora. Pelo sobrenome dessa senhora, eu sabia que era uma pessoa muito rica, mas muito, 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 vocês não têm noção. E eu recebi, ela chegou, o carro muito chique, com outro carro atrás, com segurança, tudo, e uma senhora já de idade, ela chegou para mim e começou a falar da vida dela. Ela falou: eu nasci num berço de ouro. Eu tenho tudo que você possa imaginar. Eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Mas eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E eu senti naquela senhora uma pobreza social, inclusive humana, uma pobreza humana, que doía. Então o problema não é ter ou não ter, o problema é ser. E ela começou a falar da vida e das desgraças da vida, apesar de ter tudo. E lá em São Paulo, de vez em quando, eu tenho alguns momentos que eu quero sair sozinho e fazer o que a gente precisa fazer sozinho e tudo. E eu conheço muitas pessoas em situação de rua que são doentes mentais. E de vez em quando eu vou a esse grupo, ou ia, faz tempo que eu não vou agora, e são jovens, e são pessoas que estão ali e são doentes mentais, e vão morrer ali, não tem jeito. E eu me aproximei deles, e fica perto da República, e a gente dá banho social, leva roupa, faz não sei o quê, e é a maior alegria do mundo. E eu falei para essa mulher, eu falei assim: a senhora quer ir comigo num lugar agora? Uns 40 minutos, que eu acho que eu vou encontrar a solução para a sua vida, não sei. Eu não tenho, mas eu sei lá o que Deus pode fazer. Resumindo a história, ela foi e eu falei: olha, a senhora só me acompanha, a senhora não precisa fazer nada. Não... E ela foi, inclusive ela até se aproximou bastante com um rapaz que estava junto com ela, tudo. E a hora que cheguei foi uma festa, e cantar, e a gente ri, a gente briga, e a gente xinga, e vê aquela bagunça danada.
E, de repente, um dos mais doidinhos chegou perto dela e a gente estava ali preparando para ir pagar o banho para eles, né? E falou assim, esse homem aí me ama. Quer ver? Daqui a pouco ele vai me chamar pelo nome. Aí, dali a pouco, é lógico, Davi, vem aqui. Ela bateu nas costas, ele bateu nas costas dela e falou, está vendo? Ele me ama. Isso aí bastou para a gente sair de lá, num silêncio mortal, de volta para onde eu estava atendendo ela. E a hora que chegou lá, a gente foi terminar de conversar, ela falou assim, quanto é que o senhor precisa para fazer tudo isso? É sempre o dinheiro, né? Eu quero ajudar. Aí na minha cabeça, de pessoa que todo dia precisa de dinheiro, né? Deu vontade de falar para ela, olha, nós temos projetos, quero levar a senhora para conhecer. Eu falei, nossa, daqui vai sair 1 milhão, sei lá. Mas naquele momento eu olhei para aquela mulher, como eu olho para as pessoas. Eu falei, olha, nós não precisamos de nada, eu não preciso de nada. E, aliás, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus está querendo você, o teu coração, a tua vida. Eu falei, esquece, o que você precisa, dinheiro não compra. É a disposição. Depois de uns 3 meses, essa mulher me ligou e falou assim, me encontrei, pastor. Sou voluntária de um hospital e estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Nós que temos uma tendência a viver uma bolha, a gente julga, né? São vagabundos, esse povo não presta. Eu acho que foi o ano passado, ou retrasado, que eu vi aqui, eu vi alguns indígenas acampados, não sei, na rua, em situação de... A nossa tendência, e também vi o ano retrasado, passado, não sei, alguns imigrantes, venezuelanos pedindo esmola, tudo. A nossa tendência é o quê? Fechar o vidrinho do carro e falar, são vagabundos, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Gente, por isso que Jesus fala uma coisa muito séria, não julgueis. Eu queria desafiar você a uma coisa. Quem puder aqui, vai passar uns dias comigo lá em São Paulo. Principalmente você que tem um julgamento assim muito... Você que é contra esses vagabundos, contra esses... Vai passar, não precisa ser 3 dias não, meio dia comigo. E se você depois disso continuar com essa mentalidade, aí eu acho que para você não tem salvação. Né? Significa o quê? Sensibilidade. Eu entendo, e eu também me questiono, mas o que a gente precisa fazer com esse povo? O que Jesus começa o texto no Evangelho? Jesus chamou os discípulos, vendo as multidões, ele começou o quê? A ensiná-los. Na comunidade, a semana retrasada, tinha 3 mulheres lá. A gente precisa ver o que a gente faz. Eu falei, o que você sabe fazer? Unha. Mas não tem material. Faz pé e mão, se tivesse material, conseguiria ganhar 35, 40 reais, não sei o quê. E a outra, faz tapete. Precisa de linha, ela já faz e ela tem feito e a gente tem comprado, só que faltava material. Conclusão, reuni lá 3, 4 pessoas, e nós fomos lá na 25 de março comprar tudo isso. Elas foram, deu dinheiro, tudo, tal, e voltaram. O primeiro pé, porque como eu sou diabético, eu preciso de podologia mensalmente, é uma coisa assim que é necessário, é saúde, né?
E o besta aqui falou assim, eu quero ser o primeiro, vai fazer podologia. Nem sabia só que eu falei, gente, eu sou diabético. Se ela cortar um pouquinho aqui, eu estou, né, lascado. Mas foi, tremia que nem vara verde, mas fez o pé, aí aproveitei para incentivar. Né? Quanto que é? R$35, R$40. Aí já está, aí ela chegou sexta-feira, falou assim, agora estou fazendo um curso de podologia. Eu falei, misericórdia. Aí eu pensei que ela já tinha, né? Então a gente vai ensinando aos poucos. Aí fui sair de lá, a menina veio com os tapetes. Quanto que é os tapetes? R$30 cada um. Eu falei, menina, mas tem que ser mais barato, porque eu que dei o material para você, e não sei o quê. Ela falou, não, mas eu servi, eu estou cobrando só o trabalho. Empreendedora, né? Empreendedora. Aí, e foi muito engraçado, porque ela estava me vendendo tapete, mas quando eu cheguei lá, ela estava dando reforço escolar para as crianças. Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro aqui. Ela falou, faz Pix. Eu falei, menina. Aí, além dos 60, eu dei um pouco a mais para ela, por causa da aula lá, tudo para incentivar. O que eu estou querendo dizer para vocês? Ensinar. Ensinar. Caminhar. Investir. Aí, a hora que nós chegamos na sede da missão, o missionário falou, misericórdia, você pagou R$60 nesse tapete. Foi redondo e não encontra os desenhos, está tudo. Eu falei, misericórdia. Eu falei, comercialmente uma porcaria. Mas foi o que ela fez e é o que eu tenho certeza, vai fazer a diferença na vida dela. Investir nas pessoas, ser desapegado com as pessoas. E eu encerro dizendo o seguinte, meus irmãos, uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida, investir em gente. Nós temos um trabalho com prostitutas em Belo Horizonte já há quase 20 anos. E lá a prostituição é uma coisa histórica, tem até o museu da prostituta, para vocês terem uma ideia. E a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte é uma das mais tradicionais que existe no Brasil. E eu costumo brincar com os presbíteros e com o antigo pastor que eles quiseram terceirizar uma coisa que eles deviam fazer. E eu comecei esse trabalho lá com algumas prostitutas, enfim. E todo mês hoje eu vou menos por causa da saúde, mas eu ia todo mês. E entrava nas zonas e conversava, e a gente levava um monte de coisa, e nós fomos pegando a confiança daquelas mulheres. E um dia um presbítero chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que é bom vocês pararem, porque não tem resultado. Quantas almas, eu tenho uma bronca quando alguém pergunta para mim, quantas almas vocês já ganharam para Cristo? Gente, eu acho isso tão ridículo. Que resultado, né? Empresa, né? Quantas vidas, quantos membros está trazendo para a igreja? Como se as prostitutas se convertessem, a igreja fosse receber, né? Eu falei, gente, vamos parar com isso, está sendo muita despesa, está sendo muita coisa, mas a gente conseguiu chegar nos 20 anos de trabalho, com muitos resultados. E há uns 3 anos, mais ou menos, alguém me ligou, e eu acho que eu sou muito privilegiado por ver hoje o quanto Deus usa a miséria da minha vida. Ligou aqui do Paraná. Olha, aqui é do fórum, assim, 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 a doutora fulano de tal, juíza, quer falar com o senhor. Eu falei, misericórdia. Eu falei, pronto. Eu falei, só faltava essa, né? Mas na minha cabeça não tinha nada assim de extraordinário. Aí ela
reverendo, como é que o senhor está? Eu falei, eu vou bem, obrigado. Aí eu falei, meu Deus, ela falou assim, o senhor não se lembra de mim. Mas há uns 15 anos, o senhor me resgatou. Eu era garoto de programa para sustentar o meu curso de Direito. Aí eu comecei a lembrar. Eu falei, meu Deus do céu, onde que ela quer chegar? Né? Ela falou assim, o senhor me tirou, o senhor pagou 1 ano e meio da faculdade que faltava. Olha, despojamento. Nem a minha família soube disso, porque senão eu ia ser crucificado. Mas foi um resgate, onde a gente tirou ela, colocou numa... E ela teve condições de terminar os estudos. Ela falou, reverendo, eu sumi. E realmente, eu nem... Só que faz tempo que eu estou querendo ligar para o senhor. Eu venci. Eu sou juíza, eu estou casado. Minha vida restaurada. Ela falou, só não frequenta igreja, porque eu acho muito complicado. Aí eu brinquei com ela, porque eu estava chorando, eu falei assim, olha, minha filha, continua, vai na fé. Gente, uma das coisas que não me frustra no trabalho com as pessoas é não colocar expectativa de resultado. Porque o resultado não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu não sei se Deus falou com você nessa manhã, mas aprenda a ser despojado. O despojamento e a pobreza que Jesus fala de espírito nos leva a sermos gratos por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que temos. E o que temos, nós temos consciência que é o que Ele nos dá. Os desafios são enormes na obra missionária. Essa semana eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei dizer que eu preciso acolher 7 crianças. O conselho tutelar já está no médico e não sei o que. Sabe, nós temos amor, nós temos pessoas, nós temos um monte de situações que nós podemos abençoar através dessas 7 crianças e muitas outras famílias que estão envolvidas nisso. Nós temos livros que estão sendo vendidos lá. Todo mundo perguntando, tem até um valor dos livros lá, mas eu quero fazer uma coisa diferente. São livros da minha autoria. Isso aqui é uma porcaria. Esse aqui eu acho que foi o pior que eu escrevi, porque é o que o crente gosta, é o testemunho do ex. Tem gente que fala que serve até para evangelismo. E realmente, tem muita gente que diz que se converteu através. Então, está lá para ser vendido. Tal. Esse aqui é um pouquinho melhor, porque fala um pouco das experiências que eu tive na obra missionária já. Eu escrevi há uns 10 anos. Salvos para servir. Esse aqui veio pouco, esse aqui veio mais, mas o missionário que trouxe não teve muita fé. Vamos levar pouco, porque geralmente ninguém compra, né? É uma coisa horrível, né? Mas o missionário, eu acho que faltou fé para ele. Ele falou assim, essa igreja deve ser tudo pequena e não vende mesmo. Aí teve uma prima minha, a hora que ele estava carregando, ele falou, está levando 300 e pouco, o outro não sei o quê. Não vende, deixa quieto. Aí eu estava lembrando hoje, né? Eu sou péssimo para vender. E uma vez eu fui pregar numa igreja batista em Recife. Eu trabalhava no Nordeste, me chamaram para pregar numa igreja missionária em Recife, e eu levei um monte desse livro aqui, do ex. E antigamente eu ia justamente porque se a gente não vendesse, a gente não conseguia fazer o que a gente precisava fazer. Quer dizer, eu tinha que vender os livros nas igrejas para poder sustentar a obra missionária.
Só que a hora que eu cheguei na igreja, primeiro que eu comecei a ver o bairro onde a igreja é pobre, eu falei, misericórdia, eu sou um imã para a pobreza, um imã. O pobre, ele chega em mim e fala assim, tio, aí pronto, agora o pessoal está me proibindo de andar com dinheiro vivo, porque é uma desgraça, eles chegam e eu tenho um voto na minha vida que é uma porcaria, eu nunca devia ter feito esse voto, né? Olha, ninguém vai sair da minha presença sem ter recebido nada, então Deus me prova até o último, né? E quando eu comecei a ver o bairro da igreja, eu falei, nossa, igreja pobre, eu precisando vender os livros. Eu não estava nem pensando em pregar e nada, estava pensando em vender os livros. O lado humano da gente é horrível. Cheguei na igreja, a igreja em construção, reforma. O povo chegando a pé, não tinha nenhum carro, né? Eu falei, pronto, você sabe que eu peguei um pacotinho do livro, me faltou, eu fui tão ridículo, que eu falei, não vai vender nada, não vou receber oferta, e se vender eu vou ter que deixar aqui para ajudar na construção também, vai ser uma desgraça total. Começou o culto, a igreja lotada de gente, mas um pobre você conhece de longe, né? Pobre assim, você... Aí terminou tudo, o pastor pegou a palavra e falou assim, meus irmãos, o missionário trouxe uns livros. A gente sabe que nós estamos passando por dificuldade, não precisava nem falar que estava passando dificuldade, né? Mas olha, essa igreja aqui é uma igreja que abençoa, uma igreja que generosa com a obra missionária, não sei o que. Aí ele falou assim, ô irmão, traz todos os livros que você trouxe no carro, traz aqui. E o diácono pegou a chave do carro, levou lá no altar, no púlpito, um monte de livro. Ele falou assim, eu desafio a igreja a não deixar esse homem sair daqui sem nenhum livro. Eu falei, esse homem está louco. Meus irmãos, foi a igreja que eu mais vendi livro proporcionalmente na minha vida. Quanto custa? Não sei. Nós estamos precisando de pelo menos 150 mil reais. É lógico que não tem livro para tanto. Eu nem compraria esses livros aqui para... Mas é um livro bonzinho. Eu acho que dá para... Vamos ficar de pé. Eu volto a pregar aqui à noite, pastor. Sexta-feira, continue de pé. Nós somos num lugar onde a gente tem um trabalho com crianças. E estava tendo culto lá, um culto bem pentecostal. Pense numa tragédia em termos de liturgia. 15 crianças e uns 5 adultos. E um som que pegava a rua inteira. Aí terminou o culto, a gente levou cesta, levou um monte de coisa. Eu dei uma palavrinha, aí foi uma missionária pregar lá, pentecostal, daquelas assim, e as crianças meio assustadas. E eu presbiteriano, no meio de tudo isso. Imagina. A igreja presbiteriana não fala um oi, um amém, um aleluia, assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, que culto é esse? Mas estava bom, estava gostoso. Aí no final cantaram aquela música da Cassiano com muito louvor, aí pegou fogo. Aí terminou tal. Aí eu falei para a mulher que cuida das crianças lá, que são abandonadas, tudo que a gente participa. As crianças tudo com fome. Naquela casa tem uma criança que foi internada o mês passado, um problema sério na cabecinha, piolho. E tinha tanta ferida na cabeça dessa criança. Ela sofreu muito, ela foi para o isolamento.
o conselho tutelar teve que ser chamado. É uma das crianças que nós vamos ter que... Tiraram mais de 300 bernes da cabeça da criança. A criança humilhada. E ela estava lá no culto com a touquinha, tudo bonitinho. Aí depois terminou tudo, as crianças doidinhas para jantar, porque não tinha jantado. Aí eu falei, quanto que foi a arrecadação aqui dos dízimos e ofertas? Aí a pastora veio lá toda, né, com aqueles, sei lá como é que chama aquilo, salvas. Aí tinha 3 notas de 2 e umas moedinhas, não deu nem 10 reais. Aí eu preguei para as crianças ali, eu fiz até um vídeo, até gravou um vídeo a respeito disso, falando que a maior oferta é o coração. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Porque a vida é muito mais do que nós pensamos que é. E nós só encontramos vida, ó Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa palavra que Ele nos deu hoje. Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Leva-nos em paz para os nossos lares.